programa. Pra gente começar, um fiozinho maior de 6 minutos pra gente falar sobre esse prazo do Roger. Ontem, o nosso colega Simon Bianchini trouxe a informação em GZH e também na Rádio Gaúcha que a direção respalda o treinador, mas colocou um prazo para que o time volte a ter bom desempenho. Este prazo, em relação, esse prazo é em relação às próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, fora neste sábado, e também contra o Fortaleza. Além disso, o Munari ontem falou pra gente sobre o retrospecto do Roger Machado em mata-matas. A nossa produção preparou, fez esse levantamento em relação aos últimos 10 anos, sem contar os estaduais. A gente está observando o histórico nesse momento do Roger Machado nos mata-matas. Foi uma pauta que o Munari trouxe ontem, mas assim, para saber de você sobre esse prazo, até a vaguinha que a direção coloca a informação do Simon, né, que são para o time voltar a ter desempenho nos 2 próximos jogos. Esse é o prazo que foi colocado pela direção. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho essa informação do Simon, mas me parece provável, né, que se o Inter não responder, perder o jogo para o Cruzeiro e vem aqui e empata com o Fortaleza no domingo que vem, né, ninguém segura, né? O futebol é assim e, enfim, eu ainda analisaria as circunstâncias, mesmo depois de 2 fracassos, para saber qual é o cenário, o que tem de treinador disponível e o que vão oferecer para o novo treinador, né? Já que a janela está fechando no início do mês de setembro. Mas tem a parada para a Copa, Data FIFA, né? De eliminatórias de Copa do Mundo, e aí o novo treinador daria tempo de fazer essa mudança para ele dar um gás final até o final desta temporada. Enfim, eliminações desde 2015. O Roger não tem nenhuma semifinal, é isso? Na verdade, sabe o que me chamou a atenção? É que lembra que ontem a gente falou, a direção, a gente estava falando muito das eliminações do Barcelos. Até semana passada que a gente falou sobre isso, e eu disse assim, não, mas temos que falar também do Roger, e não é uma questão, o Vaguinho diz, o Munari não gosta do Roger. Não é isso. É que não é que o Inter trouxe o Abel Ferreira e o Abel Ferreira chegou aqui e começou a perder. O Inter trouxe um treinador que na carreira ainda não tem um grande título. E aí ontem eu ajudei o Schenck até para fazer esse levantamento, porque olhando a carreira do Roger, primeiro que tu vê que não tem tantas eliminações assim, no número geral de 10 anos. Porque muitas vezes ele caiu antes de ter a eliminação. Por exemplo, o Palmeiras 2018, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. É antes do grande investimento do Flamengo. O Palmeiras está em 6º no Brasileirão, perde um jogo para o Fluminense, ele é demitido. O Palmeiras estava na Copa do Brasil e na Libertadores ainda. Mas ele foi demitido pela campanha no Brasileiro. Isso em 2018. E o Palmeiras é campeão de alguma coisa? Brasileiro com o Filipão. Depois do Roger. Logo depois ou chegou naquele ano. O Filipão substitui o Roger. De 6º para 1º e ganha o campeonato. O Fluminense, por exemplo, ele cai nas quartas da Copa do Brasil, da Libertadores, pro Barcelona, é demitido, o Fluminense ainda estava na Copa do Brasil. Aí com o Marcão é eliminado pelo Atlético Mineiro logo depois. Então ele não terminou muitos trabalhos. Brasileirão, até fiz esse levantamento de Brasileirão do Roger. Ele só terminou 3 brasileiros até hoje. O primeiro com o Grêmio em 2015, que ele é 3º. Aí ele não começou. Não começou. Esse é o ponto. E aí, em 2016, ele cai quando o Grêmio está em 12º. No Bahia, 2019, ele termina o Brasileirão, 11º colocado, que pro Bahia eu acho que é bom. O Bahia não tinha grande investimento em 2019 ainda. Em 2020, ele está em 12º quando ele é demitido do Bahia. E ano passado, com o Inter, que ele terminou em 5º. E aí, tirando o único trabalho que ele abriu mão foi o Juventude, que ele sai para assumir o Inter, e dos outros ele acabou não conseguindo terminar. Eu acho que o ponto aí da carreira do Roger o desafio agora é sair de uma crise. Porque em todos esses clubes aí, quando ele teve a crise, o Fluminense, ele cai da Copa do Brasil, da Libertadores, ele não tem o tempo de recuperar ou de seguir, enfim, é demitido. No Grêmio, ele cai da Libertadores para o Rosário Central, não acha que fica Inter, mais um tempo. Do Inter, ele agora tem uma crise maior, acredito eu, pelas derrotas, pela definição da temporada, mas no Inter ele saiu um pouco dessa crise. Porque mas ele chegou na crise, eu digo... Ele vinha mal, se chegou, né, Vaguinho, em determinado momento a se cogitar a saída dele, né? Eu vi muita gente falando... Não, eu digo agora, aí, um pouquinho antes da parada. Se teve uma crise ali, aí o Inter volta da parada, é verdade que não joga bem, mas o Inter vence aqueles jogos em casa. O grande ponto aqui, né, nesse gráfico é o seguinte. Qual o time aí terminou como campeão ou qual o time aí que o Roger saiu que tinha condições de ser campeão? O Grêmio 2016, o Renato ganha a Copa do Brasil. O Grêmio de 2016, o Roger sai, o Renato assume contra o Atlético Paranaense,
passa daquele jeito que foi, com o Everton perdendo pênalti e tal, e avança para ser campeão da Copa do Brasil. Isso. Tá, que E mais? o Palmeiras que é campeão brasileiro E o Palmeiras que é campeão. Isso. Aí depois, aí 2019, o Bahia não ia ser campeão, né, da Copa do Brasil. O Fluminense tinha chance de ser campeão da Libertadores? Tinha time para ser campeão? Não, mas cai pro Barcelona de Guayaquil, né? Pesou isso. Caiu Nas pro Barcelona. quartas de final. Depois o Barcelona... Bom, Copa do Brasil de 2022 perde pro Mirassol, é isso? Isso, na primeira fase. Esse jogo eu tiro do Roger. Microfone, meu queridão. Esse jogo eu tiro do Roger. Esse tem. é o Grêmio na segunda divisão. Tá, mas não tem por que tirar do Roger. Não, eu tô dizendo assim, não é o trabalho do Roger que definiu. Não é o time que seria campeão. Né? Tá. Inter na Sul-Americana. Tá. Esse é o jogo tiro. de volta. Esse é o tiro. Copa do Brasil, oitavas de final pro Fluminense. Eu acho que ele poderia ter feito mais ali. E Libertadores, infelizmente, gente, aí não é Roger, não é Guardiola, não tem como e tem algumas coisas assim, óbvio que a Libertadores, o Jorge Wilstermann, ele perde na altitude o jogo da ida e é demitido. Ele não foi demitido porque perdeu na altitude de Cochabamba, porque o trabalho já não era bom naquele momento no Brasileirão. Até são 10 anos de trabalho. É fato que ele não tem um grande trabalho em mata-mata. Isso é fato, a gente não pode O Atlético era 11º colocado no Brasileirão, 15 rodadas. Agora, já. Não é por isso que o Roger não vai continuar treinando o Inter, tá? Por quê? O Abel Braga, quando chega no Inter, na sua... Puxa vida. Acho que é a terceira passagem do Abel pelo Inter. Ele tem uma passagem ali no final da década de 80... Daí o Abel volta em 95 e perde o Grenal do Banguzinho a ele. 95. E aí depois ele volta com a pecha de vice. O Abel perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã. O Abel não conseguia conquistar um grande título, né? E ele volta para o Inter com, se eu não me engano, o único título que o Abel tinha era um campeonato pernambucano. Talvez um campeonato carioca como treinador. Uma dessas taças Guanabara. Mais que isso, o Abel, o primeiro clube grande dele é o Botafogo, 87. E aí ele vem, 2006, vem em 2006, puxa, o que o Inter quer com um treinador? Né? O que o Inter quer com um treinador que nunca ganhou, não vai ser agora que vai ganhar? O Abel tinha dois, quando ele vem, ele tem 2 carimbos duríssimos. Perder finais de Copa do Brasil. Aquelas finais. Mas ele chega, né? A diferença é que o Roger não chegou nem a semifinal na carreira ainda. Aquilo ali mexeu... Porque era muito claro isso, assim, na cabeça das pessoas. Era meio... não tem como, entendeu? E aí ele ganha o que ganha. Só para fazer uma correção rapidinho na nossa arte ali, alguns ouvintes também mandaram. Rosário Central e Grêmio na Libertadores foi pelas oitavas, tá? Isso. Toma 4x0, 1x0 aqui, 3x0 lá. Só para trazer também essa informação. Diga 1x0 aqui, o Rosário Central tinha o Herrera no ataque, ganha dele de 1x0 e lá ganha de 3x0. O Musto no meio campo, né? E aí ganha de 3x0 do Grêmio, faz 4x0 no agregado no Grêmio do Roger. O CCD fala do Abel, só que o Abel tinha essa coisa de não ganhar, mas o Abel, em 88, ele vai para a final do Brasileirão, perde para o Bahia, mas vai para a final. A Libertadores de 89, ele cai na semifinal para o Olímpia. Ele perde 2 finais de Copa do Brasil. O Roger não chegou, não teve isso. Não é que o Roger chegou na final e perdeu. Ele nunca passou de quartas de final. Tá, muito bem. Vamos seguir falando um pouco mais de Inter, sobre a projeção também para a partida contra o Cruzeiro, porque depois da queda para o Flamengo, o técnico Roger Machado falou que o time deve ter motivação para repetir o que, por exemplo, aconteceu no ano passado na boa campanha de recuperação do Campeonato Brasileiro, no segundo turno. Vamos conferir o que disse o Roger e, na sequência, nós vamos debater. Retomar o Campeonato Brasileiro, né? Fazer a mesma sequência que nós fizemos justamente na chegada minha aqui o ano passado, né, a buscar, né, a possibilidade da gente voltar à zona de Libertadores, né, se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro. Essa é a motivação a partir de agora. E, portanto, a fala do Roger, Vaguinho, até a nossa interativa hoje pergunta, né, se você acredita que o Inter vai conseguir melhorar na campanha deste segundo semestre com menos jogos. Tu acredita nisso, que pode fazer algo parecido com o que aconteceu no ano passado? Não, eu acho que o Inter vai melhorar sim, vai focar em uma competição, vai melhorar. E o Inter tem que perseguir a vaga direta para a Libertadores. É muito difícil a vaga direta, mas o Inter tem que perseguir. Agora, eu já vi que vocês botaram na tela aí a arte para a gente fazer a escalação. E eu estava pensando muito, fui gravar um conteúdo hoje pela manhã,
O que o Roger pode mexer no time? Qual é a mudança que ele pode fazer no time? Carboneiro, que... né? Se tiver condição. Talvez o Carboneiro no lugar do Wesley. Tá? Ou o que mais? Tabata. Uma mudança de esquema? Não acredito. Insistir com 2 atacantes de área? Eu não sei. Ele não, a verdade é que não tem muitas opções. Não tem muitas opções. Na minha opinião, o time que começou o jogo contra o Flamengo era o time que tinha que ter começado. Eu questionei várias escalações do Roger esse ano. Várias escalações, a insistência em Bruno Henrique, enfim. Mas não tem muito o que fazer, gente. Se eu não me engano, não tem ninguém suspenso, né? Não, o Tabata volta, né? O Tabata volta. Então, vamos lá, vamos tentar montar. Vamos montar juntos, então? Vamos lá. Rocher, Aguirre... Não sei se o Aguirre vai ser preservado para tratar de problemas particulares, mas enfim. Deu. Enfim. Daí tem que ler o Léo Dias lá. Não vai existir Rocher, conteúdo. Aguirre, aí Vitão, Mercado acho que ainda não. Daí Vitão, Juninho. O Juninho não foi mal contra o Flamengo. O Juninho é uma boa surpresa, tá? O Juninho foi bem, foi firme. O Juninho tem jogos desde o ano quando começou no Brasileirão, lembra? Antes da lesão. Aí eu olho para a lateral esquerda. Bernabé foi um horror contra o Flamengo. Aí tira ele e bota quem? Não tem nem reserva pro Bernabé. Seria o Vitor Gabriel, né? Mas Esse é o elenco do Inter. Contrataram o Ramon, entregaram pro Roger. Pega aí o Ramon. Gastaram, né? Aquela história de que, não tem dinheiro. Tem, gastaram 8 milhões. Ou 6, né? 9? Foi por aí. 8, 9 tá? de reais. Gastaram. Onde é que tá o Ramon? Tá lá no Vitória. Vitória, joga contra o Flamengo segunda-feira. Aí abre o meio campo com quem? Vamos dizer assim, insiste que... Justiça você já fez o Thiago Maia. Dá uma chance pro Luiz Otávio. Mas o Thiago Maia... Não foi mal. Thiago Maia. Aí o Alan Rodrigues. Sabe o que ele pode fazer? Agora me veio na cabeça, tá? O Alan Rodrigues, ele pode fazer um time contra o Cruzeiro, fora, Thiago Maia e Richard e botar o Alan Rodrigues na direita. Sabe? Pra marcar um pouco mais. Até o Ronaldo. Bota o Luiz né? Otávio. Tá, pode ser. Enfim, Luiz Otávio e Thiago Maia. Pode ser isso. E abre o Rodrigues na direita. Pra pode fazer ser um pouquinho isso. mais reforçado. Faz um tripé. Faz um tripézinho ali. Bota o Alan Rodrigues aqui na direita aqui. Aí Alan Patrick e Carboneiro, que eu acho que não vai ter condições para começar, mas então é Carboneiro / Wesley. E na frente quem? O Ricardo Matias. Eu acho Ou que... volta com o Borré. Eu acho que seria ruim tirar o Guri. Se tu faz esse time aí, tu até tá tirando... Concorda que não tem o que mexer? Não, a questão do Inter é jogar mais com os jogadores que tem. O problema do Inter contra o Flamengo não é perder pro Flamengo. O perder pro Flamengo é natural. O problema do Inter é não oferecer resistência ao Flamengo. A gente falou do time de 2019 do Odair. O Inter é eliminado pelo Flamengo, o Inter perde por 2-0 lá, faz 1-0 com o gol do Lindoso. Alguém acha que o Lindoso é melhor que o Thiago Maia do que o Alan Rodrigues? Faz o gol aqui. Aí depois o Odair faz aquela mudança lá que ele tira o Cuesta e coloca o Sarrafiori, que eu até acho que ela era compreensível para tornar o time ofensivo. Eu acho que o erro é tu tirar um zagueiro, um cara alto, quando tu tá pressionando e cruzando bola na área. Esse foi o erro. Verdade, eu lembrei dessa mudança agora. Mas aí entra o Sarrafiori. Ali tu poderia falar, mas tinha o Sarrafiori no banco e aí tu perdeu, tu tentou atacar. Só que dessa vez o Inter não ofereceu resistência. O Flamengo, em nenhum momento, correu o risco da classificação no Beira-Rio. Então, assim, tem que ser mais. Sabe que a gente vai ter um referencial legal, tá? Nas quartas de final. Porque todo mundo concorda que o Flamengo é muito mais time que o Estudiantes, né? Muito mais time. Que lugar tá o Estudiantes lá no Argentinão? Não, o Estudiantes faz um ano terrível. Caiu pro Aldo Civi na Copa Argentina. Então tá. E no campeonato, na apertura, caiu no primeiro mata-mata pro Rosário Central. O Flamengo rouba a posição do Inter e começa a decidir em casa agora. Não? O Estudiantes decide em casa. A decisão é La Plata. Ah, bom. Então tá. Olha aí. Como é que vai ser esse confronto? O Estudiantes certamente com um investimento menor que o do Inter, né? É um investimento menor, mas assim, acabou contratando alguns jogadores. O Estudiantes teve uma SAF fake lá que não deu muito certo, porque não aprovaram. Eles contrataram, por exemplo, Medina do Boca, pagaram a multa, mas aí depois foram contratar um jogador do Vélez, não pagaram, tem uma confusão. Nós vamos ver, porque certamente mais sangue, teoricamente, os caras vão ter, né? Talvez demais. E aí, como é que vai ser? Aí a gente vai ter um referencial legal de como é um enfrentamento. Quem é o goleiro do Estudiantes? Não. Muslera. Muslera tem a minha idade, 39. Muslera, cara? 39. Puxa vida. Ele vai com os netos pro jogo, ele leva os netos pro jogo. O Brian Silva, aqui que está nos acompanhando, comenta o seguinte, ó. Como assim um time sem investimento e sem reforços, aí tá falando da LDU, passou por um bilionário o Botafogo ontem, né? Segundo o Roger, segundo aqui o nosso amigo, ó, ele comenta que o Roger e o Barcelos comentaram que isso seria impossível.
Ontem a gente viu isso, né? Impossível não é, senão o Flamengo não teria caído ano passado pro Peñarol, não teria caído pro Olímpia. A regra é o time de maior investimento passar mais. Por exemplo, o River também. O River, que é o argentino que tem investimento de brasileiro, não de Palmeiras e Botafogo e Flamengo, mas de nível Inter, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo. O River ontem quase caiu pro Libertad. Dentro do Monumental, com 80 mil, 90 mil, que ele só canta quando o time ataca também, né? Mas tava lá. Isso é uma crítica? A torcida tava lá. E quase caiu pro Libertad. Então, é óbvio que pode, não é a regra. Eu não posso cobrar que o Inter elimine o Flamengo, mas que o Inter consiga competir com o Flamengo. Isso foi o que faltou. Nós vamos ver agora essa prova, porque agora tem uma corrente que diz o seguinte: o Flamengo é melhor que o Real Madrid e vai ganhar todos os jogos de 5-0. Não vai ter nenhum jogo fácil. Eu não estou falando, não é deboche, muito menos contra o Colorado. É uma regra conjunta, comum, assim. Ah, não, porque eles gastam mais, então eles são melhores e não tem conversa. O Flamengo vai jogar contra o Estudiantes de La Plata. É. Conforme falamos aqui, né? Exatamente. Conforme falamos aqui. Conforme o Vaguinho O nosso ouvinte teorizando, debatemos aqui. Sabe quem é o centroavante no reserva do Estudiantes? Mas eu tava ouvindo dessa vez. O Alário é o nome O- reserva. O que eu quero dizer é o seguinte: a tendência a partir de agora é as pessoas começarem a questionar o Flamengo. Questionar o Flamengo. Porque os caras vão ver o Flamengo jogar contra o Mirassol, como viram, e o Mirassol pressionar no fim do jogo. O Flamengo cansou. Aí nós vamos começar a discutir o grande investimento do Palmeiras, que não é tão bom time como é o Flamengo. Aí agora, por exemplo, o Botafogo é maravilhoso o investimento, tá? O Botafogo não pagou o Grêmio ainda. Tá eliminado da Libertadores. E não pagou o Grêmio. Então, gente, futebol, olha pra ti, primeiro dá uma olhadinha no espelho, vê as cacacas que tu fez e para de justificar e ter essa ideia de que futebol é uma verdade absoluta, porque não é.